discutir aqui com o Pablo para falar mais sobre essa investigação em relação ao filme Dark Horse. Eu chamo agora o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindbergh, que foi o autor do pedido de abertura desse inquérito para apurar se houve alguma irregularidade no financiamento do filme. Deputado, seja muito bem-vindo ao Agora Metrópolis. Eu quero saber, então, porque como vai ser aberta essa investigação, o senhor pretende contribuir de alguma maneira com essa investigação? O senhor tem mais alguma informação que pode contribuir? Como que vai ficar daqui para frente? Olha, ainda bem que abriram essa investigação. Porque, veja bem, todo o escândalo do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro começa dia 13 de maio. Ele dizia antes do dia 13 de maio que nunca tinha visto o Vorcaro. Teve uma jornalista de São Paulo, a Mônica Bergamo, que divulgou uma nota dizendo que no celular apreendido de Vorcaro tinha o celular do Flávio Bolsonaro. Ele disse o quê? Olha, muita gente tem meu celular. Eu nunca encontrei o Vorcaro. Foi no dia 13 de maio, há 2 meses e 10 dias atrás, que surgiu aquele áudio. Poucos minutos antes de surgir o áudio, ele negou novamente, numa entrevista em frente ao STF. O que é que dizia o áudio? Era aquele áudio: irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Veja, já se passaram 2 meses. O que é que a gente soube da história? Que ele tinha pedido 134 milhões por filme, 61 milhões foram pagos. Esse dinheiro foi para o fundo Ravengate, no Texas, que está lá onde Eduardo Bolsonaro está morando. 61 milhões de reais. No dia 19 de maio, o Flávio Bolsonaro dá uma entrevista coletiva dizendo que em 30 dias, ou seja, seria 19 de junho, já passou há muito tempo, ele ia prestar contas, e a produtora do filme, de cada centavo desse recurso. Porque é tudo muito estranho. Você sabe que esse filme, tal do Dark Horse, foi todo rodado no Brasil. Então, por que esse dinheiro foi lá para o Texas? Será que era dinheiro de campanha do Flávio Bolsonaro? Era dinheiro para sustentar o Eduardo Bolsonaro? Foi um dinheiro que eles usaram naquela campanha contra o Brasil, contra auditórios de advocacia, pedindo tarifas, sanções. O fato é o seguinte: tem muita coisa para ser explicada. Eles estão calados. Essa crise é uma crise muito grande. Eu acho que desmoraliza o Flávio Bolsonaro. Ontem o portal Metrópolis traz novas revelações. Agora, de quem abriu, veja bem, o dinheiro do fundo Ravengate, do Vorcaro, para Flávio Eduardo Bolsonaro, começou a cair em março. Mas em abril, sai o portal Metrópolis dizendo que ele emitiu 3 notas de 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais para 2 empresas, Copenhague e Contábil Correia, né? Qual foi a outra mentira do Flávio Bolsonaro? O problema dele é que ele mente, ele se enrola. Ele diz o seguinte: olha, eu prestei para uma 500 mil reais para essa Contábil Correia e neguei a prestar, porque eu não quis ser advogado. Eu emiti a nota e cancelei. Acho que o deputado deu uma pequena travada. A gente vai... O pessoal da produção aqui vai organizar com ele, restabelecer a conexão. Ah, líder, voltou. Deputado, pode continuar. Na verdade, antes da gente continuar, eu vou jogar para o Bus, o Gabriel Bus, que também está aqui com a gente, coordenador de política do Metrópolis, porque a gente quer falar também sobre essa outra investigação, esse outro caso, mas antes, para a gente não sair do assunto do Dark Horse, o Gabriel Bus vai falar com o senhor. Líder, boa tarde, um prazer tê-lo aqui, prazer recebê-lo. Eu queria começar falando, o senhor mencionou agora a questão do Eduardo Bolsonaro. O senhor sempre vocalizou isso durante o seu pedido até de investigação, e lá atrás, quando esse dinheiro veio à tona, esse montante de 61 milhões, o senhor sempre vocalizou que seria para Eduardo Bolsonaro, que poderia ter uma ligação para Eduardo Bolsonaro, para financiar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O senhor acha que essa investigação da Polícia Federal pode trazer essa resposta com certeza de que o dinheiro de fato contribuiu para bancar Eduardo Bolsonaro lá? Isso
dinheiro foi para o fundo Ravengate, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. É um advogado do Eduardo Bolsonaro que controla esse fundo Ravengate. Só que cabe à Polícia Federal agora pedir cooperação internacional para rastrear esse dinheiro. O dinheiro chegou lá. O dinheiro voltou para financiar o filme? Eu acho que está claro para todo mundo que não. Então, eu acho que a situação vai ficar dramática, tanto para o Eduardo Bolsonaro quanto para o Flávio Bolsonaro. Porque o caminho do dinheiro lá, a gente já sabe a empresa. A empresa que o Vorcaro passou para o fundo Ravengate é a Entre Investimentos. É a Entre Investimentos, que inclusive tinha passado dinheiro para o BK Bank, que é um banco que lava dinheiro do PCC. Então, eu não tenho dúvidas que isso vai pegar em cheio Flávio e Eduardo Bolsonaro. Isso vai conectar também a campanha de ataques ao Brasil que foi conduzido por Eduardo Bolsonaro do exterior. Deputado, agora em relação ao outro caso, voltamos aqui com a imagem, em relação ao outro caso que o senhor começou a falar sobre a questão das notas fiscais emitidas pelo escritório de Flávio Bolsonaro, eu quero entender do senhor porque o senhor pediu a abertura também de uma investigação em relação a esse caso. Em relação a esse caso, além do fato de Flávio Bolsonaro não ter citado esse caso antes, não ter essa informação só ter vindo a público a partir de uma reportagem aqui do Metrópolis, além disso, quais pontos dessa história o senhor acha que precisam ser esclarecidos ainda? Olha, sempre o Flávio Bolsonaro responde com mentiras, fica mudando as versões. Quando o portal Metrópolis trouxe ontem que ele tinha emitido 3 notas fiscais endereçadas a uma empresa de fachada do Vorcaro. Na verdade, são 2 empresas. É a Copenhague e a Contábil Correia. O que ele responde? Ele vai responder o seguinte: olha, dessas 3, eu trabalhei para uma por R$500 mil. Eu prestei serviços jurídicos. Vai ter que mostrar que serviços jurídicos. E diz que teve 2 da Copenhague, que eu não quis ser advogado. Eu emiti a nota e depois eu cancelei. Só que, veja bem, qual foi a data disso? Ele emitiu essa nota para Copenhague no dia 7 de abril. Quem era o proprietário dessa Copenhague? Um sujeito chamado Rogério Lourenço Novo, que já estava respondendo na Polícia Federal por fraude fiscal, por lavagem de dinheiro. Ele cancela dia 7 e dia 9 ele emite uma outra nota que é paga em nome da Contábil Correias. Quem era o proprietário da Contábil Correias? O mesmo Rogério Lourenço Novo. Então, esse tal do Rogério Lourenço Novo, que era um teste de ferro do Vorcaro, ele estava na Copenhague. Você vê como ele se enrola, a explicação como sai frágil. Então, a gente pediu para a Polícia Federal investigar isso. Eu quero que ele apresente que serviço jurídico ele apresentou para essa empresa de fachada. Tanto a Contábil Correia quanto essa Copenhague, elas ficam numa sala na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Volto a dizer, capital social era de R$40. Então, ele foi pego. Vamos lá, para a gravidade da coisa. Além do dinheiro que eles dizem que é para o filme, que para mim não é para o filme, que foi lá para o Texas, tinha dinheiro pessoal, porque o Flávio Bolsonaro, o escritório dele é dele, só dele, dinheiro pessoal para ele. A produtora Karina Gama, que fez o filme, tem um instituto com Insebra, firmou aquele contrato com a Prefeitura de São Paulo para implantar o Wi-Fi nas São Paulo. Nós estamos falando aí de mais de 60 milhões. Teve mais 5 milhões do governo do Distrito Federal. Teve emendas parlamentares. Isso é uma verdadeira lavanderia. A candidatura do Flávio Bolsonaro vai ser questionada até o último momento, porque é uma candidatura envolvida com o Vorcaro e com a corrupção. A gente... Agora, Gabriel Bus, se quiser seguir para a próxima pergunta. Perfeito. Deputado, eu queria também perguntar a questão para o Partido dos Trabalhadores, porque tem um inquérito marcado, tem
oitiva, marcada do ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, sobre o caso Master também. E eu queria saber como que o senhor entende que o PT pode responder a esse processo dentro ali dos depoimentos e dentro desse processo, sem ficar contaminado com esse mesmo desgaste que está passando a imagem de Flávio Bolsonaro nesse momento. Olha, tem algumas diferenças. O Flávio Bolsonaro é candidato a presidente da República contra o Lula. Ele é o candidato. Olha, o Jacques Wagner, nós temos muita confiança no Jacques Wagner, ele vai se explicar. Agora, no PT é o seguinte, cada um vai ter que se explicar por si. O problema é que a eleição é entre Lula e Flávio Bolsonaro. E a gente sempre disse que esse caso do Master era o Bolsomaster. O DNA todo é do bolsonarismo. Poxa, o Banco Central nunca autorizou o Vorcaro a comprar o Banco Master. Foi tudo no governo do Bolsonaro, com o Roberto junto com a família Bolsonaro. O que está demonstrando nesse dinheirão que passaram por Flávio Bolsonaro. Então, olha, com muita tranquilidade, vai se explicar. É um caso da Bahia, a gente tem muita confiança nele, mas não se compara as coisas. Nós vamos ter uma eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e Vorcaro tinham uma relação mais do que íntima. Flávio Bolsonaro foi visitar o Vorcaro depois dele preso. Ele foi pedir mais dinheiro depois dele preso, quando ele foi colocado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, são coisas completamente diferentes. E o eleitor entende que essa eleição é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Deputado, e para fechar, em relação a isso que o senhor falou, né, que cada um vai ter que se explicar aí, principalmente em relação a Jacques Wagner, vocês têm confiança nele, mas que a investigação deve seguir, né? De qualquer maneira, essa é uma investigação que acaba tocando em muitas pessoas, né? Tanto aliados de Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, por exemplo, Jacques Wagner. Como que o senhor acha que isso interfere no jogo político? Porque é um inquérito, né, uma investigação que vai seguir aí durante a campanha. Com a abertura dessa investigação da Polícia Federal autorizada por André Mendonça, pode acontecer muita coisa. Quebra de sigilo bancário, pedido de prisão preventiva, é a discussão do dinheiro para esse filme. Eu já falei, foi parar lá no Texas. Então, acho que esse é um complicador para a campanha do Bolsonaro. Eu tenho visto pesquisas. Quem votou no Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro está muito desgastada, associada à corrupção. O discurso de atacar o PT, de corrupção, não cola. Porque eles mentem muito. Esse pessoal, 6 meses pedindo o CPMI do Master. Quando a gente vai ver, o amigão do Vorcaro era o Flávio Bolsonaro, que disse para ele: irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Então, eu acho que isso atinge frontalmente a candidatura do Bolsonaro, porque tira um discurso que a gente sempre soube que era falso, de combate à corrupção. É o contrário. Eles estão no meio da lama, no caso do Master e do Vorcaro. Deputado, eu queria agradecer muito pelo tempo do senhor, por conversar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Qualquer novidade, a gente segue em contato. Até mais. Muito obrigado. Obrigada.